É desse jeito! Começando mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, puxa a cadeira, senta na beira da mesa aqui, porque hoje você vai ser edificado, sua vida vai mudar. Bem? Eu sou Fabiano Killing e essa menina espetacular aqui... Obrigada pelo menina. Né? Manuela Killing, como eu disse, aprecie com moderação. E hoje nós estamos aqui com quem? Eles. Casal maravilhoso, Jonas e Débora. Nossos líderes de jovens, os jovens da igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cariocast. Amém, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Deus, ele organiza a agenda de um jeito que a gente não imagina. E a gente está tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho e fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o ministério de vocês também, né? Amém. É isso aí, estava todo mundo fazendo bagunça aqui e agora estão tímidos. Agora a gente está aqui, agora a gente está fingindo que é complicado. Agora estamos fingindo que somos normais. O que não vai durar muito tempo. Daqui a pouco, segura os copos e a garrafa. E aí, cara, como é que vocês estão? Tranquilo? Cansado do dia, a luta que não acaba nunca. E a gente geralmente começa sempre perguntando como é que Cristo chega até vocês. Né? Porque muitas vezes o cara fala, eu aceitei. Não tem que aceitar. É Ele que te aceita, é Ele que vem até você. Não há mérito nenhum, como diz o ditado, não há mérito nenhum no mendigo que estica a mão. Né? O mérito está em quem doa, em quem dá a vida e tal. E aí, em um certo momento da trajetória, Cristo chega e muda. Às vezes, mas eu me criei na igreja. Tá, mas tem aquele dia específico. Tem aquele momento em que as coisas vira a chave, o disjuntor arma. Você estava no escuro, de repente tudo se faz novo, tudo fica claro. Aquele momento de clareza. E como chega Cristo para você? Eu começo ou você começa? Tá bom. É porque o da Débora ela é bem mais especial, assim. Eu acho que vocês vão gostar. Nossa, gira a expectativa. Cadê pipoca, gente? Eu nasci numa família já evangélica, né? Então eles já tinham se convertido, né? Meus pais. Meus pais não tiveram essa oportunidade igual eu tive, mas eles se converteram quando tinha no início da juventude deles. Então quando eu nasci, eles já estavam na igreja. E eu fui aquela criança que ouvia o ensaio do coral e tal, tava ali. Dormia no banco da igreja. Brincava de pique, ficava molhado de suor, essa história toda. E quando eu fiz 9 anos, eu comecei a prestar atenção de forma diferente na palavra, né? E naquela época, a Igreja Batista, sempre fui de Igreja Batista, né? Sempre tinha o apelo. E aí eu comecei a pensar assim, eu ficava nervoso, meu Deus, vou levantar a mão agora ou não? E aí um belo dia, né, o pastor Juarez, que era o pastor da igreja que a gente era, fez uma palavra, minha mãe até anotou, né, a referência bíblica e tal, tem uma bíblia assim antiga, e aí eu levantei a mão assim, fui lá na frente, fiquei nervoso ali, a gente fica naquela história. Eu entendo esse sentimento, comigo foi parecido, só que eu tinha o quê, 28, 29. Tô lá de olho fechado, quem não sei o que lá, quem entrega a vida para Cristo, levanta a mão, eu levantei a mão, fica em pé, daí eu levantei só eu, a igreja toda, digo, caraca, vem aqui na frente. Gente, não era só levantar a mão. Eu tava mais perto da saída, eu tive que ir lá, mano. Você já viu alguém, geralmente domingo de manhã as igrejas não têm o hábito de fazer, né, esse apelo. Num domingo de manhã, quando a gente se conheceu, ele não era ainda convertido. Então, assim, e no único dia que eu não consegui ir pro culto com ele, o homem se converte. Aconteceu essa experiência. Você vê quem é que tava atrapalhando, né? Oh, meu Deus. Então, foi assim. Nesse momento, nesse dia, né, eu entendi justamente aquela frase que todo crente fala, né, na igreja para criança. Filho de peixe é peixinho, mas de crente não é crentinho. Então, que Deus não tem neto, né? Exatamente. Então, naquele dia eu entendi, mesmo muito novo, né, com 9 anos de idade, uma criança, mas eu entendi que aquela decisão era minha e eu precisava ter aquela responsabilidade, né? Então, a partir desse momento, comecei a frequentar as classes de doutrina, né? Tinha aquela classe de batismo, e aí geralmente eram 3 meses.
naquela época. Só que aí, como eu era criança, então o pastor até estendeu mais um pouquinho. Aí eu fiz... Dá uma segurada. Fiz umas 2 ou 3 revistinhas dessa, e ficou um tempo um pouco mais longo. Você não tá indo só na onda, você exatamente. Se converteu mesmo. E aí, quando eu fiz 10 anos, aí meu pai me batizou, né? O pastor autorizou que meu pai me batizasse. Ele já era pastor nessa época. Então, ele me batizou. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter a morada do Espírito Santo, né? Então, mesmo sendo criança, você começa a ter aquela responsabilidade, né? Será que isso é correto? Será que não é? Eu não posso falar algumas coisas, eu não posso fazer algumas coisas, eu não posso estar em... consciência, né? Exatamente. E aí eu continuei sendo a mesma criança da igreja, mas já com essa ponta, assim, de responsabilidade de ser crente, de ter me convertido, de já ter sido batizado, de estar ali com a responsabilidade também de estar na escola bíblica, de não faltar de ler a Bíblia. Caramba, eu preciso conhecer, preciso saber. De fazer a diferença. Foi isso. Você vê que mesmo uma criança, não é, já tem a capacidade de tomar uma decisão dessa. E esses dias o pastor, acho que foi o pastor Ricardo, estava pregando, e ele falou sobre que Deus não conserta, ele faz uma nova criatura, é tudo novo. Mesmo uma criança já tem essa consciência de que, poxa, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais falar isso. Que bom, né, quando Jesus toca assim. É uma mudança de mentalidade, né? Com certeza. É muito forte. E comigo foi uma coisa mais cinematográfica. Eita, eu sou uma pessoa que o Jonas... Se preparem, né? O Jonas fala que se Harry Potter não tivesse sido escrito, seria eu que escreveria. Porque os sonhos que eu tenho são cinematográficos. E eu tinha 11 anos, quando eu sonhei que eu estava entrando num salão. E tinham muitas pessoas numa festa, né? E essa festa era toda preta e branca. A minha visão era preta e branca. Cinza mais claro e cinza escuro, assim, sabe? Nada tinha cor, era uma coisa sem vida, um ambiente mórbido, aquele sonho. Uma coisa, assim, bem, bem estranha. E as pessoas se falavam. Nesse sonho, elas circulavam e se falavam. Oi, tudo bem? Como você está? E tinham mesas redondas, assim. Parecia uma festa. E em cima dessas mesas tinham aqueles telhadinhos, né? Com o nome da pessoa, a gente chama de telhadinho na escola, né? O nome da pessoa escrito em sangue, ali o nome das pessoas, para sentarem nas suas mesas. Quando eu entrava naquele lugar, eu entendia no sonho assim, esse lugar não é para mim. E o meu irmão mais velho, eu sou de uma família, né? São meus pais, eu tenho irmão mais velho, tenho 30 anos, meu irmão mais velho tem 33. Nessa época, meu irmão mais novo era recém-nascido. E meu irmão mais velho passava por uma porta, sabe essas portas de madeira, de filme, cheia de pregos, assim? E tinham 2 seres, 2 guardas nessa porta, que eles eram justamente da altura da porta. Eram seres espirituais, assim, eu posso dizer. E eles eram guardiões, para que ninguém passasse por aquela porta sem autorização. E eu via meu irmão passando, eu entendia que aquilo era uma saída daquela festa. E aí eu ia até a porta e eu brigava com eles, e eu batia na porta, eu quero entrar, eu quero sair dessa festa. E de repente a porta se abriu. E quando essa porta se abriu, era uma sala bem pequena, mas estava sentado do mais velho, como esses bancos antigos de igreja, banquinho. Estava sentado duas carreirinhas assim, do mais velho para o mais novo, e eu era mais nova, sentava na ponta. Uma salinha que vinha uma luz resplandecente, com um homem vestido de branco. E esse homem falava, e eu não via o rosto dele, mas aquele ambiente era um ambiente de paz, era um ambiente de transformação. E eu me sentava ali e ouvia as palavras daquele homem. E quando eu acordei, eu fui direto pro meu pai, né? Porque ele era evangelista, ainda não tinha sido consagrado a pastor. E eu falei, pai, eu quero falar agora com o evangelista. Eu quero me batizar. E eu entendi que aquela festa simbolizava uma vida antiga e a minha decisão de lutar contra aquele estado que eu vivia para algo novo dependia de mim e que havia algo novo para a minha vida. Mesmo com 11 anos, eu entendia que existia uma escolha a ser feita. Então, nesse momento, eu decidi aceitar a Jesus também como Jonas. Cresceu num lar evangélico, eu também cresci. Ouvindo sobre Jesus, participando da escola dominical assiduamente, participando do coro das crianças, enfim. Mas foi necessária uma escolha
para que eu pudesse, né, convergir o meu modo de vida. E foi um momento muito especial. Mais uma vez, né, cara? A gente tem falado sobre a questão da idade. Sim. E mesmo 9, 11 anos, a gente já recebeu uma pessoa aqui que falou sobre 6 anos também, ter se convertido com 6 anos. E como a gente não pode desprezar a fé de uma criança, gente, porque é uma vida que você ganha no caminho, que é o caminho do Senhor. Ele é uma semente. É uma semente, exatamente. Ainda que ele acabe por alguma razão, alguma razão, outras decisões, vai chegar uma hora. Você conhece muita gente assim que chega já com seus 40, 50 na igreja, você vê, não, meu tempo, eu fui criado na igreja e tal, mas depois entrou na adolescência, que é turbulento, é turbulento. E se não na adolescência, na idade que vocês lidam, que é a juventude. Ali o cara terminou o ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida? E o mundo vem e abre aquela porta larga. Com certeza. Né? Fato é que quanto mais velho você vai se tornando, mais difícil estatisticamente, de que você se converta. No ano passado, nós estivemos na Igreja da Cidade, participando lá de um seminário gigantesco sobre liderança e falou sobre vários nichos onde a igreja atua, tanto louvor quanto mulheres, jovens. Isso. E um dos pastores que estava lá palestrando, ele falou justamente sobre essa estatística, de que, geralmente, a maior parte das conversões, ela ocorre ainda no período da adolescência. Então, quando você vai saindo ali daquele ambiente ali dos seus pais, dos seus ensinamentos e tudo mais, tudo vai se tornando mais difícil. Você entra numa rotina de trabalho, você vai vendo outras coisas e o poder de sedução do mundo, ele é muito grande. Com certeza. Né? As ofertas são enormes, né? Então, se a pessoa não for tocada pelo Espírito Santo o mais cedo possível, como que ela vai entender essa diferença? Se não conhecer, se não encontrar... Por isso que a palavra de Deus, a gente estava até falando sobre isso antes, né? Ela diz, ensina um menino no caminho que ele deve andar. Esteja junto com o seu filho. No caminho, ensinar no caminho, né? Assim, não apontando o caminho, o caminho é aquele. Não, meu filho segue aquele caminho ali, porque aquele caminho é bom, mas eu vou ficar nesse outro caminho aqui? Não faz sentido. Ensina junto o menino, porque aquele ensinamento ali, ele vai ficar para sempre. Sim. Como você disse, pode ser que em algum momento da vida ele... tenha uma escolha, né? Ele, né? Mas ele conhece a palavra, ele conhece a verdade, ele sente o toque do Espírito de Deus. Eu vi uma frase eu não lembro quem é que falou, mas ele falou assim, que quando você estiver no caminho, você tem que cruzar com Satanás. Porque se você não cruzar, é porque tu tá na mesma direção. Tá andando no mesmo... Então é melhor você passar, porque inevitavelmente você vai dar de cara com o mundo, e o mundo hoje em dia está muito mais sedutor, e você... Se não tiver um alicerce, se você não tiver um lugar onde fixar seus pés, você vai ficar à deriva e vai ser muito complicado. E teremos, como você disse, teremos obstáculos, teremos, né, momentos de aflição, mas a gente tem que ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu. Sim. As propostas são muitas, né? Eu estava vindo para cá, estava lendo aquele livro Desconforme-se, né, que a gente tem lá em casa, e falando sobre as seduções dos ismos de hoje em dia, né? Relativismo. Então, você tem tantos ismos de opção que acaba que o jovem se desvirtua justamente por conta disso. Não é? São muitas respostas para uma pergunta que ele já tem dentro dele. Não é? Então, assim, então a gente precisa apresentar essa resposta de uma forma clara. Então, eu não sei se vou pular aqui, né? Já estou dando um salto no que você ia dizer. Mas, assim, como é que vocês sentem que hoje a juventude carioca, né? Juventude carioca, a juventude da igreja carioca, Batista carioca. Como é que a juventude da nossa igreja, a juventude carioca, consegue mostrar para o jovem essa resposta que ele vai encontrar no Evangelho? O que acontece? A gente, até não pulando, né? Mas sendo... como é que eu posso falar? Contando um pouquinho dessa nossa jornada com a juventude, agora está completando um ano, né, que a gente está à frente da juventude, então a gente está no início ainda desse trabalho, assim, desse desenvolvimento, né, com a galera. Eu vou interromper. Tá, fala. Vocês foram bem recebidos pela juventude carioca, pela galera da juventude, ou teve aquela resistência, assim, tipo, pô, cara... sabe, tal. O que aconteceu? O nosso pastor, né, ele quis separar, né, adolescentes e jovens, que eles estavam juntos. Isso. E aí começa a ter aquele conflito de faixa etária, né? Assuntos diferentes, o assunto começa a ficar diferente. É que vocês pegaram uma faixa justamente que a gente estava falando.
ele está saindo do ensino médio, ele já tem a sua independência, daqui a pouco ele entra dentro de uma universidade e ali ele vai ouvir coisas que, em tese, ele tem como verdade e às vezes está distorcido, e ele, na igreja, ele vai ouvir vocês falando uma coisa e às vezes um professor ou algum amigo... Que é uma referência para ele, acaba dizendo outra. Sim. E aí dá aquele... Se não tiver lá embaixo, lá na infância, encontrado, base, né? Fica difícil dele... E até mesmo tendo, ele já tem esse choque, é inevitável, acho que até tem que acontecer para ele firmar mais, só que você ali, a gente acaba tendo... O adolescente, talvez, ele seja um pouco mais fácil de você lidar. Né? Eu estou fazendo mais com a caneta. São umas questões diferentes, né? Mas realmente tem uma certa facilidade porque tem um controle maior dos pais, né? Basicamente, né? Basicamente. E aí, quando o pastor fez esse convite pra gente ainda ficou, assim, esperando um pouquinho mais. E será que é isso mesmo? Orando e tal. Mas aí, depois a gente decidiu, né? E aí o pastor deu checkmate na gente. E a gente começou a orar e aí o nosso coração começou a ser voltado para o encontro com Deus. Então, a gente... E o engraçado é que, quando a gente faz as reuniões com o pastor... O Jonas, às vezes, a gente conversando em casa, algumas ideias e tal. Aí, quando a gente senta com o pastor fala a mesma coisa. Assim, como é que tá acontecendo aqui? Quem tá entregando a fofoca aqui, né? Chega em casa procurando o gravador. E é incrível como as coisas, elas vão convergindo, sim. Né? E, realmente, você falou sobre a questão da receptividade dos jovens. Eles são maravilhosos. Graças a Deus, tanto no nosso momento de célula ali, a gente tem um momento entre irmãos, sabe? E a gente até gosta muito de experimentar os jovens dentro dos seus dons e talentos. É um dos pilares que a gente tem, né, Jonas? Sim. E aí, ela falou dos pilares, que eu já ia falar sobre isso justamente. Porque o nosso coração começou a ficar voltado para trabalhar alguns princípios. Um deles é esse encontro com Deus. Porque, assim, o que eu acredito é que quando a pessoa tem um encontro com Deus de verdade, eu sei que os argumentos vão acabar, as experiências talvez sejam muito diferentes, ou as teorias, né, vão chegar num lugar que eu não vou conseguir mais combater como líder de jovens, chegar e sei lá, bater de frente, argumentar com vários professores ou assuntos muito distintos. Mas uma coisa que marca a vida da pessoa é um encontro com Deus, com Jesus, com Cristo. E isso que a gente tenta promover. Assim, então a gente bate um papo, a gente sempre fala, a gente sempre toca nesse assunto, porque uma vez que a pessoa é marcada por Cristo, pode ter qualquer tipo de teoria, mas aquela experiência que ela teve foi muito real. Então, a rocha mesmo. Exatamente. É o encontro de Jacó com Deus lá no Val de Jaboque, que eles lutam. Exatamente. E ali a pouco ele pega e corta, ele dá no quadril dele e ele passa a mancar a partir dali, né? Quando você encontra com Deus, você nunca mais anda do jeito que você andava antes. Exatamente. Acabou. A sua forma, você muda. E essa história eu acho incrível porque Jacó, ele quebra um ciclo de família, né? Sim. A mãe dele passa para ele uma ferramenta valiosa para eles, que era enganar. Aí passa para ele engana o pai, engana o irmão. Aí daqui a pouco o tio engana ele engana o tio. Daqui a pouco os filhos dele enganam ele, enganam uma cidade, matam uma cidade toda. Eles ficam desesperados. E aí vem Jacó e tem aquele encontro com Deus, assim, que é aquela coisa espiritual. E que ele prevalece sobre o anjo, né? Ele agarra. Ele meio que tá batendo no anjo mesmo. Aí fala, não tem jeito não, esse cara vai... Tipo assim, então ou eu mato ele, ele não vai me deixar embora. Então eu só vou mudar a vida dele para que ele... Exatamente. Um ciclo, né, de e ali, esse encontro é tão importante porque a ferramenta que ele tinha de enganar, ele não podia usar ali. Não tem porque como. Era um ser santificado, né? É verdade. Então ali ele se vê, cara, eu não tenho mais nada para usar. Então eu só vou te deixar quando você me der a minha bênção. Aquilo que eu usei a vida inteira, né? Aqui não tem o melhor golpe. Esse recurso aqui não vai valer, né? Não rola. Diante dessa luz, né, do Senhor, a gente não tem onde se esconder. Com certeza, com certeza. Não tem como. E vocês promovem isso mesmo, falando da importância desse encontro com Deus, né? Sim, a gente fala muito. E a gente não romantiza, né? Igual a Débora falou sobre as aflições, você também falou, né? E na nossa vida cristã,
assim, do início ao fim, né? A gente vai tendo esses altos e baixos. Tem momentos que a gente tá desanimado, que a gente fica chateado, que a gente se decepciona, que a gente fica frustrado. Mas a gente procura, em todo momento, realmente abrir o nosso coração no nosso secreto, no nosso quarto. Senhor, hoje não tá dando. Eu tô chateado com isso, eu tô vivendo isso aqui. Eu queria comprar um negócio, eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer alguma coisa assim, mas eu não tô conseguindo. Eu queria aprender essa disciplina aqui, mas eu não tô conseguindo aprender. Então, todas essas coisas a gente vive, porque de repente a pessoa olha assim, mas aí eles se converteram desde criança, é tudo sucesso, tudo só vitória. E não é. A realidade mesmo é que a gente fica chateado com muita coisa, nem tudo dá certo, tem um monte de coisa que não dá certo também. E você falou em experiência, né, com Deus, né? Vocês pequenos já tiveram essa experiência de conversão. Agora, enquanto adultos, assim, já casados, né? Porque a gente sabe que a gente Quanto tempo de casado? Fizemos 6 anos. 6 anos de casado, vai fazer 12 juntos. 12 de namoro, né? E vocês, enquanto casal... Tu não lembrava, ela que te lembrou, né? Abafa que eu esqueci. Eu queria errar. E enquanto, assim, casais, alguma experiência que vocês tenham vivido, que vocês falem assim, cara, aqui Deus pegou a gente de jeito, desculpa. Aqui Deus pegou a gente de jeito. Essa experiência marcou a gente enquanto casal, marcou a gente de fato. Já viveram alguma coisa assim que vocês possam pontuar? A gente tem essa coisa do sonho, né? Então, volta e meia, a gente tem uns sonhos espirituais. Claro que não são todos, né? Mas um ou outro são bem espirituais. E perto desse período da gente aceitar, né, essa liderança da juventude, a gente teve bastante sonhos, assim, bem sérios quanto a... que a gente tava no sonho e a gente tinha que se posicionar, né? A gente tinha que chegar e realmente ser aquela pessoa de autoridade, né? De bater de frente. Então, figuras se levantavam, né? E figuras espirituais demoníacas mesmo se levantavam e a gente precisava, nesses sonhos, estar assim, exercendo essa autoridade que o Senhor nos deu. E aí, quando eu acordava, falava com ela, no outro dia, daqui a pouco ela tinha um outro sonho parecido. E, gente, eu acho que a gente está vivendo uma batalha espiritual nesse ponto. Deus, né? Mostrando para um e para outro, assim. Né? Porque é bem... Talvez seja clichê, né? Mas essa parte da juventude é muito atacada, né? Muito, nossa. Sim. Porque a juventude é a força de uma igreja. Exatamente. E assim, é um momento... Paulo fala que o solteiro que vai cuidar das coisas do Senhor. O casado cuida primeiro do lar, e depois ele... E é um momento da vida onde você está, assim, traçando os seus projetos. Então, assim, é claro decisões, que... assim, então, assim... Se eu atacar na base, eu desabo. Exatamente, porque se ali eu já consegui um jeito de tirar o foco, né? Então, esse momento é um momento muito importante. Exatamente. Ainda mais, assim, depois de casado, quando você está construindo ali, começando a construir a sua família. Então, é claro que essas coisas vão acontecer também, né? E, assim, realmente é muito pesado. Eu me lembro de vários momentos em igrejas diferentes, onde... Eu estava ali na comunhão com jovens, né? Enfim. E eu vi algumas pessoas, quando iam orar, quando iam falar de Deus, mudava o seu jeito. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele faz o que ele aprende, né? Exatamente. Ele vê, ele tem uma referência. Uma coisa que a gente tem falado com jovens nesse sentido o véu do templo ele foi rasgado. Hoje nós somos morada do Espírito Santo. O Senhor, ele é nosso Pai, mas ele também é como um amigo para nós. E a gente não precisa vestir uma roupa para falar com o Senhor. A gente precisa colocar diante dele realmente o que está no nosso coração, aquilo que a gente tem passado, aquilo que a gente tem sentido, sabe? E até colocar diante dele também os nossos sonhos, colocar diante dele as nossas dificuldades, os nossos medos, porque até certo ponto o medo ele é natural, né? É uma defesa que a gente tem. Mas nessa conversa que a gente tem com jovens, que a gente sempre procura ser de uma forma bem aberta, ouvi-los, até mais do que falar, ouvir, que é importante, a gente ouviu diversos relatos de situações que eles viveram espirituais, de ter ali alguma situação realmente onde eles sentiram medo. E aí, como é que eu faço para lidar com isso?
sabe? Então, a gente tem falado com eles muito também sobre serem revestidos das armaduras de Deus, entenderem que em Deus eles têm autoridade contra o maligno, porque o maligno vai atacar. Com certeza. Ele ataca de diversas formas, ele vai atacar naquilo que parece ser mais natural, mas ele também vai atacar num medo seu de entrar no seu quarto com a luz apagada. E isso acontece muito. Acho que Pedro fala que o inimigo, ele é ele ruge como um leão. Como um leão. Ele não é um... Ele só amedronta. É cachorro barulho, que só faz barulho. Ele faz aquele negócio e se você não se posicionar, como você falou, você cede. E aí é complicado. É verdade. Porque toda vez você falou do medo, as circunstâncias ruins vêm e aí você vê até aquilo que a gente estava brincando, de que a gente não sabe de onde vêm os ditados, né? A gente, você que é marinheiro, com quantos paus se faz uma casa? Não sei lá. O que é bom para tosse? Não sei também. Mas, tipo, você deve se colocar numa... É que é complicado a gente falar o que a gente tem que fazer, porque quando chega na hora, você não... Tem uma missionária que falou assim, ó, e o seu chamado? Eu não tive chamado nenhum, eu li uma ordem e obedeci. Caraca, isso é um tapa, né? A gente fica colocando, às vezes, muita condição, né, para fazer as coisas, né? Então, quando, na verdade, o que tem que ser feito não é feito, né? É só se posicionar. Mas como? Primeiro eu vou fazer Não, é só chegar e dizer não. Não é não e ponto, eu não vou fazer. E isso, para um jovem, é muito difícil, principalmente hoje em dia, e principalmente quando ele tem medo de andar no quarto escuro. É complicado para ele. Né? Que a gente estava falando com a pastora Jocenita num outro podcast, que tipo, eu não sei como é ser jovem hoje. Eu sei como é ser jovem. A gente está falando que idade, mais ou menos? Tipo, do século XX. A gente trabalha com 18 a perto de 30, anos. Né? Para você ver. Tipo ali, anos 90. Ainda é a geração Z, agora nós já estamos na... Eu sou da X. Geração Alfa agora, né? Tipo, até mesmo a compreensão do mundo é um pouco diferente. Com certeza. A perspectiva que eles têm é diferente. Eles já nasceram, a geração agora que vem depois de 90, né? O pessoal de 2010 para cá, geração Alfa, é uma geração que nasceu na época da internet, inteligência artificial. Antigamente, quando a gente falava de se comparar, você sempre comparava com um irmão mais velho, com um conhecido. Hoje eles se comparam com milhões. É verdade. Tem acesso, né? Muita informação. Tem acesso a muita informação. E com isso, eu me lembro até de uma coisa assim, muito importante para se dizer, que é que os pais precisam voltar a serem os donos da sua própria casa. Voltarem a terem nas suas mãos a autoridade. Eu sou professora, fiz faculdade de letras e no período que eu dava aula... Aqui, bate aqui minha irmã. No período que eu dava aula, eu lembro que tinham mães que ligavam para a escola. Eu quero falar com a tia Débora. Tia, eu não sei o que fazer com a minha filha. Quantos anos tinha a filha? 7. Como assim? Sabe? Então, às vezes, os pais esquecem que ainda existe uma autoridade, não só natural, mas uma autoridade espiritual também, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa. E a gente, como adulto, não pode se acovardar diante disso. Sim, mas isso com uma criança ou com um pré-adolescente? Eu tô com uma pré-adolescente agora. A gente, aos poucos, vai sentindo que vai fugindo. Você já aquela areia vai escorrendo entre os dedos. Cara, é só confiar. Não, e você confiar na semente que foi plantada. Sim, foi semente que foi semeada é horrível, plantada, né? Semente que foi plantada ali. Agora, quando ele vai chegando, vai criando aquela independência, e se a ferramenta que ele tinha é a ferramenta que Jacó deu, né? Utilizou, que pegou dos pais, é mais complicado ainda. Aí, tipo assim, vocês recebem o pessoal que foi criado na igreja, né? Mas tem alguém que vocês têm, não precisa citar nome, óbvio, né? Mas só a experiência de alguém que não é daquele núcleo, sabe? O amigo que alguém trouxe e você vai ter que lidar com aquela criatura que tem
sabe? Não é aquele como vocês. Pô, criado dentro da igreja, tudo certinho. Pô, com 11, com 13, com 6, com 9, tal. O cara tá lá com 19 anos, o amigo convidou, ele achou legal, gostou e tal. É um troço bom, apesar porque é tóxico dentro de casa. Ali ele finalmente achou aquilo que vocês acharam criança. Sim. E como é que você lida? Né? É uma outra experiência que vocês vão ter. Não sei se ainda tiveram, mas provavelmente vocês vão ter que lidar com isso. Sim, né? sim. A gente tem basicamente duas frentes assim que a gente reúne frequentemente. Eu ia falar dos pilares, a gente não falou ainda. Fala dos pilares. Isso. Ah, eu deixei até separado aqui para não errar. As células e os cultos, né? Os cultos acontecem uma vez no mês e a célula uma vez na semana. A célula, ele acaba sendo esse chamariz para essa pessoa. Sim. Porque a célula na casa de alguém, a gente toma um lanche, a gente canta uma música, tem um estudo, que a igreja já fornece esse estudo, então a gente faz esse estudo de forma dinâmica, sucinta ali. Sim. E faz uma oração sobre algumas coisas e bate um papo. Então, a gente tem essa preocupação de passar esses princípios bíblicos, né, cristãos ali, do momento que a igreja está vivendo, que os estudos são temáticos e tal, mas a gente foca em trazer essa leveza. Como não tem aquela formalidade da igreja... Você tira daquele ambiente que ele já recebeu como negativo, você... E a gente tem vivido coisas muito legais. Por exemplo, tem um casal de namorados no Jovem, todo mundo vai saber quem são, né? Mas eu não vou falar os nomes aqui. Que eles têm folga no dia que a gente conseguiu colocar célula. Isso no ano passado, né? Aí eles começaram a ir e tal. A menina já era membro da igreja, só que ela estava meio devagar e tal, por causa das atividades, do trabalho. E a gente muda também. Muda. Tu tá ali, tipo, no ensino médio, de repente, pum, trabalho, a faculdade é muito caraca. Já são outras demandas, né? Uhum. E aí ela começou a vir, a gente, vem e tal, e mandando mensagem, e aquilo, e a gente orando, né? E, assim, vou até confessar para vocês que eu fiquei orando, assim, bem focado, né, neles, assim. E comecei a sentir a presença de Deus e comecei a pensar muito sobre essas pessoas, né? Eu tenho um caderninho que eu fico anotando o nome das pessoas. O caderninho do João tem que comprar até um novo. Mas aí eu volta e meia registrando os nomes lá e fico orando algum tempo. E ela começou a ir, daqui a pouco foi o namorado. E aí, daqui a pouco, eles começaram a se soltar, assim. A menina todo mundo já conhecia, então ela já era mais solta, mas o menino não. Porque então, eu até entendo, ele chega num ambiente estranho, assim, novo, com hábito que estranho, galera é essa, né? Fica meio, pô. Mas foi muito bacana, porque em pouco tempo, daqui a pouco começaram a vir pessoas do trabalho deles. Olha que legal, Olha que negócio legal. Bênção, que e a gente ficou muito assim, cara, o que está acontecendo? E aí eles mesmos relataram que as pessoas começaram a ver diferenças, mudanças neles, e começaram, poxa, que negócio de célula é esse aí? Eu quero ir nesse negócio que aí. O que está acontecendo? E eu quero isso para mim. Exatamente. Então, várias pessoas foram lá como visitantes e viram como é que era. E, na verdade, não tem nada demais, assim. A gente não faz nada... Que para nós não tem nada demais. Mas a gente, o que a gente tenta fazer é sempre tratar todo mundo com respeito, com carinho, com leveza. Não tem nossa simplicidade mesmo. Com simplicidade. Mas o evangelho é simples, cara. As pessoas, às vezes, né, hoje a gente vive um tempo que se queria tanta coisa, não é? De metodologias e tal. É muito tudo. Não, é o que você precisa. É louvor, palavra, comunhão, tempo disponível para você dar atenção àquela pessoa. E o resto não é com a gente. A nossa parte, exatamente, a nossa parte é estar disponível. E isso tira até um certo peso de cobrança, porque a gente, às vezes, involuntariamente se cobra, né, para que as coisas aconteçam e tal. Verdade. Quando, na verdade, não depende da gente, depende da gente estar disponível. O resto é com Deus, né? E, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre transformação, sobre querer isso, o que moveu na vida de vocês para vocês hoje estarem, já que a gente está Cariocast, né? O que Deus moveu na vida de vocês para que vocês chegassem até a Igreja Batista Carioca? Como é que foi isso? Interessante isso daí. Vou tentar resumir, mas é o que eu vou deixar a Débora terminar. A gente casou em 2019, né? A gente se mudou. Eu morava no quilômetro 32, né? A divisa de Campo Grande com Nova Iguaçu. E aí a Débora morava em Santa Cruz. Não,
Quilômetro 32 é perto da Ambev ali. Não, Campo Grande com Nova Iguaçu? Porque quando você pega o ônibus é mais perto de Campo Grande do que de Nova Iguaçu, do centro ali, o né? Fabiano, que é perito em andar de ônibus em Campo Grande, tá? Um gaúcho, né? Pra mim, o município de Nova Iguaçu não fazia fronteira com o Rio. E aí, era depois, né? E aí o quilômetro 32, ele é uma divisa. Tá, não, eu imagino. Ali é Nova Iguaçu, no papel, né? Mas é mais perto de Campo Grande e também é perto de Seropédica. É dentro do município do município de Nova Iguaçu, mas assim... Vocês vieram desse lugar? Você. A Débora de Santa Cruz. E a gente se conheceu através da FATEC de Santa Cruz, que eu estudei lá, e o irmão dela estudou lá. E os dois participavam do GEAD. Isso, a gente participava de um grupo chamado Grupo de Estudantes Adoradores de Deus. Eu até marquei aqui música, porque imaginei que fosse uma coisa também. Sim, com certeza, tem esse negócio da música aí. É. Então aí eu estudei nessa escola, a gente se conheceu lá. E aí, depois de um tempinho, é que a gente começou a namorar, de fato. E quando a gente casou, em 2019, a gente veio morar aqui, no Caxambi. E a gente começou a procurar igreja. Então, a gente precisa de uma igreja... alguns princípios que a gente tinha, né? Uma igreja perto da nossa casa. Tá certo, isso aí. Que tivesse palavra, uma igreja séria, né? E que tivesse organização. Foi isso. Foi alguns princípios que a gente escolheu, assim, para... uma tem igreja que estabelecer organizada, um critério, assim, tem uma palavra, nesse tempo a gente estava frequentando ali a igreja do Recreio, né? Sim. Ficamos ali um tempo, mas é um pouco distante, né? Sair daqui pra lá. Os caras vêm de Santa Cruz e Campo Grande pra morar no Caxambi, pra congregar no Recreio. Eu tô lembrando aqui, a gente tem um casal de amigos, né? Que eles já de longa data, que eles são tipo peregrinos nisso. Eles moram em Irajá, aí são membros de uma igreja lá em... Onde é que é? Não lembro. Campo Grande, meu Deus. Se mudar pra Campo Grande, ele muda de igreja. Tipo assim, o critério, você falou. Tem que ser longe. O critério, como é o primeiro critério? É congregar numa igreja no mínimo 11 quilômetros de distância. Primeiro critério é esse. Nossa, Aí foi um critério, né? Ser perto a distância. De casa. É uma igreja séria, né? Sim, tem a palavra. Sim. E organização. Porque a gente sempre, nessa coisa de viver na igreja, a gente não falou aqui, né? Mas eu sou músico, né? Então comecei a tocar na igreja, cantar no coral infantil e tal. A Débora também é da música. E aí acabou que, apesar de sempre ter sido de igreja batista, mas com essa coisa de tocar aqui, tocar ali, então eu fui em quase todas as igrejas, assim, de participar, culto, tocar. E a gente sempre via o funcionamento de cada igreja. Uma é diferente da outra, né? Uma é diferente da outra, liturgia e tal. E a gente sempre ficava, assim, com aquela preocupação de... Meu Deus, será que o culto vai acabar 10 horas da noite? Misericórdia. Exatamente. Porque, assim, a gente sabe que... Depende da cultura de cada local, né? Assim, com todo respeito, mas precisa ter uma organização. E pra gente era muito importante. Entre aspas, é ótimo. Porque tem muita gente que gosta muito desse movimento mais carismático e tal. Não ter um horário. Não ter um horário, e é uma outra história. Não é que seja errado, né? Mas que pra gente não era muito combina importante. Com a gente, né? Exatamente. E aí a gente começou a ver a Batista Carioca, né? A gente tinha visto até a igreja que vocês eram. A gente tinha ido lá várias vezes, a gente foi várias vezes. Tinha o nosso amigo lá, o João, né? John tá em... John. Cabo Frio. João tá em Cabo Frio, cara. Ah, tá. Ele sumiu, né? Oh, meu Deus. Então a gente foi várias vezes lá. O Denis, conhece o Denis também? Denis também, conheço. Aí a gente se decidiu, né? Sim. Sentimos a presença de Deus ali. Foi isso que... Falou da palavra também, o pastor Washington também bota o sarrafo lá em cima, né? Verdade. Arrebenta. O pastor Washington, quando começa a pregar, a gente fica assim, e quando ele termina, a gente fala... Não, tu fala assim, onde é que ele quer chegar com isso? Aí, a pouco, no meio, ele fala, faz sentido pra você? Tá fazendo. Faz sentido. Não, agora olha isso aqui. Daí ele ele arremata tudo que ele tava gravando. Não deixa nem o fio solto. Não deixa nada, ele ele deixa certinho. E ali a gente atendeu esses 3 pilares. Ser próximo de casa, ter palavra, ser um culto organizado. E ali a gente sentiu também a presença de Deus. Eu lembro onde eu sentei no culto, o acolhimento. Sim. Foi incrível. E a partir daquele dia eu falei, Jonas, é lá. Ele é lá, né? Eu falei, é lá. E aí nós nos tornamos membros da IBC
Bem no período ali da pandemia, né, Jonas? Foi, verdade. Foi pandemia, um marco, né? Foi. 15, Estamos 20 anos lá na futuro, igreja tá há 5 aninhos. Caramba, já passou tudo isso, 5 né? aninhos. Já passou isso, verdade. Já passou tudo isso. Bobear, a gente tá A gente quase chegou... ano. Tinha mais gente, né? 2020. Foi chegaram bem na pandemia, né? Todo mundo com bem máscara forte ainda, né? aquele negócio afasta... Você tem que ficar Foi afastado, os bancos não podiam ficar muito juntos. estranho, porque assim, ainda mais no ambiente de igreja, que é um ambiente de comunhão, de proximidade, de você falar, de você estar junto. Aperta a mão do irmão, abraçar, você vê seus amigos, todo mundo abraçando um ao outro. Então, de repente, você ser privado disso. Eu lembro, assim, no primeiro culto que a gente participou, logo depois que a igreja foi liberada, né, o culto novamente, ficava todo mundo sem saber o que fazer, né? Todo mundo assim, aperta a mão, não aperta a mão, se aperta a mão, se passar o álcool vai ser uma falta de educação, né? Você fica naquela, né? Aí que tinha as pessoas que às vezes vinham abraçar, ai meu Deus, se eu não abraçar o irmão vai ficar chateado. Aí você fica naquela situação assim. Então, pra gente foi uma situação totalmente nova em muitos sentidos, né? É mais porque assim, a igreja é um ambiente de amor, de acolhimento, de alegria. E dois tipos, assim, os idosos e os jovens sofreram pra caraca. Então, tanto criança, adolescente, então, que gosta de estar junto. Aí não pode ficar junto. A questão da ansiedade também. Ficar trancado. E nessa época vocês já tinham, mesmo que indiretamente, vocês chegaram em 2020, né? Mas vocês já começaram... Foi direto do Ministério de Louvor, né? Acabou que aí a ministra de adoração, né, a Ana, já olhou assim, vocês fazem alguma coisa de música, não sei o que, eu falei, eu sou baterista. Ela estou sentindo o cheiro de música. Ela tem um negócio aí que é um radar. Aí a gente já começou participando ali. A gente fez as classes do pastor, né? A gente fez algumas classes ali com o pastor para entender como é que era a igreja e tal. Mas depois propósitos, dos propósitos, como é que funcionava. E depois a gente começou a participar ali devagarinho, entrar na escala. E aí eu acho que perto de vocês já entrarem na igreja, a gente tinha acabado de parar de liderar, que a gente estava liderando o louvor uma vez no mês. Olha que legal! Só que aí, para liderar o louvor uma vez no mês, mais a juventude, começou a ficar um pouco complicado. Tem que ser... Porque tem a coisa do repertório, que tem que escolher o repertório, e fazer as cifras, e mandar... Fazer os kits. Separar os links. Fazer isso tudo tal assim, coisa, o café da manhã que a gente fazia. Uma igreja organizada, então, tem e a gente também gosta desse negócio assim, de deixar tudo mais mastigado possível. Máximo de dedicação, né? E aí vocês optaram justamente por se concentrar nos jovens, né? Sim. E agora, e você, Débora, assim, porque a Débora, a gente é uma profissional na área, assim, de beleza. As coisas que essa mulher faz, olha, eu vou te falar, gente. Maravilhosa. Olha, não fica assim, porque eu vou ficar toda cheia. Aqui, não fica assim, que eu vou ficar toda cheia. Como é que é você lidar com as meninas nesse mundo, assim, que a gente vê que as meninas ficam um pouco perdidas em termos de identidade feminina? E é uma fase muito importante, não é? Eu lembro que durante um tempo a gente trabalhou com jovens também. Então, a gente fazia muita, no meu caso feminino, fazia muita atividade com as meninas, porque elas precisavam de uma referência feminina forte dentro ali daquele contexto da igreja, porque o que o mundo tem a oferecer é algo diferente da proposta bíblica. Então, você, como uma jovem que foi criada na igreja, estava ali, como é que você consegue passar esses princípios para elas, assim, de uma forma bíblica? Assim, na atualidade que a gente vive hoje, a gente fala muito sobre a questão do empoderamento, né? Sobre a mulher ser dona do seu próprio corpo, só que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, entra em conflito, né? Porque entra em conflito. Sentido, né? É o discurso do mundo com não a verdade, bate, né? gente. Não tem como a gente casar uma coisa com a outra. Ou a gente está casado com Cristo, ou a gente está casado com o mundo. Não tem como a gente dar as mãos para esses dois lados. E assim, em se tratando de mulheres, de meninas, de jovens, é muito importante a gente passar pelo autoconhecimento. Sim. A gente ter um momento de reflexão, de saber assim, quem eu sou, para que eu fui chamado, sabe? Entender que o Espírito Santo ele habita em nós, então a gente não tem como andar como o mundo anda. Então, dentro dessa temática, a gente sempre procura, de forma respeitosa, orientar para que a gente, assim, a gente fala muito sobre a questão de roupa, né? Roupa, por que tal? Por que não pode? Por que não pode? Primeiro, porque a gente precisa se preservar enquanto mulher,
né? E também transmite Cristo. Será que toda forma de se vestir transmite Jesus? Será que isso transmite a mensagem que você quer passar? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a forma como a gente veste, isso comunica. Até o que você não fala, você está comunicando não fala. alguma coisa. Tem né? até um ditado popular que ele fala, né? Pregue se necessário for, fale, né? Ou seja, você prega com amor, mesmo sem você dizer nada. Na minha experiência de trabalho, eu e Jonas, a gente divide algumas situações que acontecem, até uns milagres que acontecem. E eu tenho uma pessoa que é de uma outra religião, uma pessoa que eu amo demais. E eu tenho percebido que Cristo tem tocado essa pessoa. Não porque eu bato nela com o evangelho. Você tem que aceitar Jesus porque é o caminho que você está indo. Não. É o amor. É você abraçar a pessoa, mesmo ela estando vestida com a roupa da religião dela. Sabe? Você não se importar com aquilo e você realmente amar aquela pessoa como ela é, como ela está, sabe? Então, a gente trabalha isso sempre de uma forma leve, mas sem querer maquiar uma realidade. Então, é sempre importante a gente dizer a verdade, porque, no fundo, ainda mais esse jovem que a gente conhece hoje, que está cheio de informação, ele sabe. E, às vezes, a gente precisa dar aquele alerta e realmente... relembrar sobre esses princípios que são importantes. Mas você falou de um negócio assim, que me despertou um negócio. Pô, eu amo ela. Amo ela é ótimo. horrível, né? Mas dos professores formadas em letras aqui, foi de propósito. Tipo assim, como é difícil a gente mostrar o amor de Deus a quem a gente ama. Não sei se deu para... Faz sentido para você? Faz sentido pra porque o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, que a gente, às vezes, gosta tanto que a gente quer e a gente usa todas as ferramentas possíveis para trazer a pessoa para Cristo e, às vezes, a gente não consegue trazer, a gente acaba afastando. E, tipo assim, a gente esquece, como estava lá em Atos, a gente estava falando antes aqui, que é o Senhor que acrescenta o número daqueles que vão sendo salvos, né? Dia a dia, os que vão sendo salvos. Que está lá falando da igreja primitiva, é Deus quem traz. Nós somos é Deus quem escreve, nós só somos a caneta ali que ele está usando naquele momento. Né? Tem um cara que acho que é Conde von Zinzendorf. O cara que fez, sabe? O cara fez. Aquele nome que você vai botar no seu filho. Tipo, imagina um bebezinho. Tem uma frase que ele fala assim, esqueci, já. Ele fala assim, pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Porque o que interessa é ele. O que interessa é Cristo. É tudo sobre ele. É o que ele fez, não é o que você faz. Né? Então, a única coisa que você é aquilo que você falou. É só você demonstrar o amor. Não o seu amor do jeito que você quer, mas o amor de Deus que está em você a partir do Espírito Santo, entendeu? Você comunicar isso, e para você comunicar isso, você simplesmente tem que abrir mão. E por isso a importância do autoconhecimento no chamado, né? Porque, às vezes, a gente gosta muito, e inclusive por isso que a gente gosta de experimentar os jovens. Olha, faz essa situação X, tenta trabalhar na mídia, tenta fazer tal coisa, você já cantou, você já... Porque a gente entendendo o chamado que a gente tem, a gente serve melhor. Com certeza. Sabe? Se eu sei que eu não tenho habilidade nenhuma para cantar e eu não sinto a vocação... Não que eu não possa cantar, adorar o Senhor, ele recebe aquilo que vem do nosso coração. Mas no serviço, a gente precisa entender de que forma a gente vai atuar melhor. Eu fui gerente de oficina numa concessionária e... não tem como a gente tirar uma roda de um carro, não tem como a gente desmontar uma transmissão de um carro com a ferramenta errada. A gente precisa de várias ferramentas para fazer o trabalho da forma certa. E assim é o nosso chamado na obra do Senhor. Uns são para pregar, outros são para cantar, outros são para ensinar, enfim. E cada um tem o seu chamado dentro da obra do Senhor. E para que a gente possa alcançar o propósito, é importante que a gente esteja nas fileiras corretas para a gente fazer esse serviço. E quando foi que você sentiu, assim, essa vocação de você lidar diretamente com os jovens, Jonas? Assim, porque, assim, a gente se conhece não há muito tempo, né? Que a gente está lá há pouco tempo. Sim. Mas o pouco que eu vejo, da forma como você se coloca, como você se posiciona, a gente sente que Deus tem um chamado na sua vida, sabe? Para muitas coisas. Então, como você percebeu que, tipo assim, Deus quer você ali?
o Senhor te chamou para ficar ali, naquele lugar, fazendo exatamente o que você está fazendo agora? O que acontece? Quando, ainda na adolescência, no iniciozinho da juventude, eu estava com meu pai, né, na igreja que ele foi pastor, presidente. E aí eu cheguei a ser líder de adolescentes, jovens, cheguei a ser líder até do louvor também, mas eu nunca, mesmo meu pai sendo pastor, eu nunca quis ser líder. É realmente de coração, nunca quis ser. Eu fui porque não tinha gente. Então, é a realidade. Assim, não tinha ninguém para fazer. Tem ninguém, vai você meio mesmo. que fazendo. Não tem ninguém para fazer ele. Tá bom, vou fazer. Faltou professor de escola bíblica. Então, como eu estudava a lição, aí eu... gente, vamos fazer o seguinte, eu vou lendo aqui e a gente vai batendo papo. E aí eu comecei a ser professor de escola bíblica. Deus sabia que havia necessidade, sabia que você seria a pessoa que ia dizer o sim. Não, eu vou levar o Jonas pra lá, porque eu sei que ele vai dizer sim, ele não vai aguentar. Verdade. Ele não aguenta. E recentemente, assim, que você fez essa pergunta, recentemente eu comecei a orar por isso, né? E aí eu comecei a entender, assim, que realmente o Senhor quer me usar em outras coisas além da música, né? Eu tenho até o cuidado para falar sobre isso, porque eu converso muito isso com a Débora, conversei até um dia desse com a minha mãe e com a minha irmã, né? Porque quando a gente é filho de pastor, é uma dificuldade, né? Porque você é cobrado de tudo. Se você faz um negócio certo, não fez mais do que obrigação. Se você faz alguma coisa errada, nossa, o filho do pastor, olha o que ele está fazendo, meu Deus. Então, assim, é uma mochila pesada. Então, por muitos anos, eu fiquei bem oculto nisso, né? Assim, qualquer lugar que tinha, eu era crente, mas longe de falar que eu era filho de pastor. É a verdade. E, assim, por muito tempo também eu fiquei nesse conflito, né? Eu gosto de ler a Bíblia, vocês até sabem que eu estou fazendo por mais uma vez a leitura bíblica anual. E até resolvi colocar nas minhas redes sociais para incentivar outras pessoas e me surpreendi com isso também. Então eu tenho essa vontade de ler mais, de saber mais, de me aprofundar, né? Mas eu fiquei por muito tempo nesse conflito de será que eu estou querendo fazer porque meu pai ou querendo fazer porque eu quero, de repente, galgar alguma coisa, ou porque realmente o Senhor está falando comigo para eu aprender mais e você mudou de ambiente e isso continua ardendo no seu coração, né? É verdade. E ali na nossa igreja, o pastor Washington, ele tem muito esse aspecto de preparação de liderança, não é? Ele tem um trabalho muito bom nisso. Ministrou um treinamento pra gente em que ele falou sobre a importância do líder ter uma visão. Achei aquilo muito bacana, sabe? Verdade. Então, assim, a gente tem esse preparo. Então, isso dá pra gente uma certa segurança. Poxa, eu sinto que Deus tem um chamado e aqui a gente tem uma liderança que acredita na gente e que nos capacita para isso, né? Porque você tá ali numa coisa nova, mas Deus colocou ali uma pessoa que também te capacita, né? Verdade. E o bacana do pastor Washington é que ele não é um pastor assim, olha só, você vai fazer isso, você vai fazer... Não, ele dá espaço pra gente trabalhar. Ele busca entender qual é a visão que a gente está tendo. Graças a Deus, a visão ela anda para o mesmo lugar. É verdade. E a gente, como liderados, né, como servos, a gente também precisa sempre estar atento, né, à orientação do nosso pastor, porque sempre existem orientações sendo feitas e a gente precisa ouvir para trazer o melhor resultado possível para a obra do Senhor. Porque todo mundo caminha junto numa única direção. É que nem aquele negócio quando Lázaro está lá no túmulo, Jesus chega e fala, removam a pedra. Ou seja, ele mandou o pessoal tirar a pedra. Não adianta nada eu empurrar para um lado e o outro empurrar para o outro, né? Imagina, para quê? Não vai Para que o morto venha à vida, né? Ressuscite, todo mundo tem que empurrar para o lado certo. E aí, uma das coisas que a gente vê muito é o pessoal empurrando para cá, empurrando para lá, discutindo quem é que vai, quem é que quer empurrar primeiro. Aí fica... Quem vai dar a última empurrada, né? Perde-se muito tempo e gasta-se muita energia preocupado consigo mesmo. Então, se a gente parar, tipo, você está mandando estudar, baixa a cabeça e vai. Sim. Não interessa se vai ser usado ou não. Vai. Se prepara aí, Só né? faz. Verdade. Só começa, que nem tem gente que espera as condições perfeitas para começar as coisas e nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E você falou, pastor, tal, não sei o que lá. Eu dei uma ou outra ideia, eles,
Aí estamos aqui por causa da ideia que eu dei. Aí eu pensei assim, pô, cara, fui arrumar problema. Seria tão legal se a igreja tivesse um podcast, aí ótimo. Então, vai lá e faz. Vai e faz. Começa aí, né? Começa. Isso. Então a gente começa, não tem, sabe? É chegar e fazer. Porque se, você falou, você se põe disponível, Deus vai te colocar não onde você quer, mas onde precisa. Sim. Então, isso eu aprendi desde novo, que é o serviço. O que tem para fazer? Vai e faz. Sim. Né? Tipo, é para carregar cadeira, é para varrer a calçada, é para pregar, é para cantar, mesmo não sabendo, é fazer não sei o quê. Vai e faz. Porque, na verdade, quem ganha é você mesmo. Você acaba sendo abençoado e se por um acaso alguém acabar abençoado pela sua vida, melhor ainda. Mas você não quer. E a gente não pode menosprezar as diversas facetas do serviço, não é mesmo? Porque geralmente a gente vislumbra muito quem está cantando, quem está ministrando, quem está tocando, o pastor que está pregando. Mas a gente não olha, às vezes, a pessoa que organizou a igreja, sabe? A pessoa que cuidou, às vezes, de uma cantina. E diversos outros serviços que a gente tem dentro da igreja. Hoje em dia a gente tem a multimídia, porque antigamente era o retroprojetor, né? Então... Só tem uma transparência. Não é? Botar não podia colocar invertido, né? Que senão você dá letra de cabeça pra baixo. Exatamente. Que isso? Exatamente. E quando não tinha letra, a pessoa precisava escrever. Tinha isso. Tinha um piloto especial, né? Aí a pessoa como letra bonita, professora de português, né? Meu Deus. O cara quer cantar música, o cara tá lá. Nessa transparência não tem. Não é? Então, a gente não pode menosprezar. Todo serviço na casa do Senhor é importante. Com certeza. A gente estava falando esses dias, né, lá em casa, lá na igreja, tem o Ministério dos Surdos e tem um irmão que a gente admira profundamente. A gente pode falar o nome dele? Pode, né? Jarbas. Irmão Jarbas. Jarbas é uma figura. Ponto. O irmão Jarbas estava organizando as cadeiras com Eu vi isso no sábado, no ensaio. A Priscila, a gente estava no ensaio do louvor esses dias, né? Aí a Priscila olhou pra mim. Ele tá colocando uma fita pra organizar as cadeiras. Eu falei, tá. Alinhou mas bonitinho, todas. Alinhando, você vê o cuidado. Cara, a gente já tinha ido lá. Né? Aí, um dia que a gente foi, a gente já estava frequentando. Não, mas a gente já tinha ido antes de começar, do ano passado, começar a se transferir para lá. Foi um culto qualquer, eu cheguei, não tinha quase ninguém, e eu fico testando o ar-condicionado, que eu não gosto dele direto em mim. Eu fico, é aqui que eu vou sentar. Sentei. Aí começou a sentar gente perto de mim e tal, não sei o que lá, um pessoal me olhando meio feio. Cara, dali a pouco começa o culto, o Manuel estava lá na cantina, ajudando na cantina. Aí eu estava no lugar dos surdos. E eu não sabia, eu tô olhando assim de cara, eu acho que eu tô... Agora que eu reparei, eu tô sentado no lugar dele, ele tava me olhando, pô. Eu digo, cara, tá na hora já de eu sair de cana. Aí que eu fui entender que aquele lado ali, naquele dia específico, é reservado e tal. Tava a Camila fazendo lá os sinais. Eu acho Ainda bem que ninguém falou nada contigo, né? Opa, cara, eu tava... não desperta aqui. Pelo amor de Deus, ela falou, pode falar o nome dele? Eu digo, pode, ele não. Oh, meu Deus. É melhor não. Mas, cara, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa que é a coisa. E uma das coisas da juventude é a alegria. Então, eles não podem perder esse negócio de estar junto, de se alegrar, de ali ser um lugar bom. Sim. Entendeu? Verdade. Então, isso tem... E assim, e para frente, assim, já para a gente ir caminhando para o final, um projeto para ganhar os jovens da região, assim. Você tem alguma coisa em mente? Tem algum projeto, algum plano? Né? Fazer uma pesquisa de campo para ver quantos jovens passam por ali, se tem alguma coisa perto. Sei lá, eu estou dando ideia aqui. Sabe? Sim. Eu já estou anotando aqui. A gente tem umas ideias, né, de alguns evangelismos, mas a gente meio que vai sentar com eles também para a gente desenhar melhor, assim, ver como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. Porque isso também é uma coisa muito interessante, né? A gente enxerga que hoje todo líder precisa ter um plano, certo? Como professores, nós sabemos que a gente precisa de um plano A, um plano B e um plano C. Mas a gente também precisa dividir com eles. E não falar assim, olha, estamos indo. Não, porque não funciona. A gente precisa sentar, conversar, fazer com que eles se envolvam. Inclusive, esse é o nosso objetivo, que eles se envolvam no projeto. Eles comprem aquela ideia. Que eles comprem aquela ideia. Porque nós, por exemplo,
viemos de uma época onde vai ter um congresso. A gente estava lá cortando EVA para botar nas paredes, estava preparando camisa, enchendo bola e tudo mais. E assim também são em todas as demais atividades. É importante que eles se envolvam, que eles entendam a importância de estarem atuando ali no ministério, na igreja. E a gente procura fazer dessa forma. A gente tem, sim, projeto de fazer ali evangelismos, ações sociais também, porque é importante. A gente entender esses valores que a gente precisa resgatar, porque nesse século que a gente está vivendo, né, a gente também pensa muito no para mim, no eu, né, no meu tempo, nas minhas coisas, nos meus objetivos, e a gente esquece um pouco de olhar para o lado, isso também é muito importante. E esquentando aí também, né, um retiro pro final desse ano. Espero que dê tudo certo. Os caras voltam mais crente do que nunca, né? É verdade. Isso é bom, né? Tu retira tudo, não tem nada ali, só eles. Isso é verdade. É maravilhoso. E em meio a todos esses projetos, assim, que Deus tem colocado no coração de vocês, né? Nesse desejo de alcançar os jovens, né, da nossa região, ali do Meia, algum sonho em específico, assim, que vocês desejam viver? Né, a pergunta que a gente tem feito aqui no nosso podcast, né, no Cariocast. Porque ao longo da nossa jornada com Cristo, né, a gente já vai vivendo muitas experiências e Deus vai plantando sonhos no nosso coração. Né? Eu tenho os meus, o Fabiano tem os dele, a gente tem os nossos como casal, tem os nossos como família, né? Tem os nossos assim, enquanto servos. Né? E vocês têm algo que vocês gostariam de compartilhar assim? Até, sabe, com um pedido de oração, poxa, ora por mim que eu queria muito que isso acontecesse. E mais aberto ou mais focado para a juventude? Se você quiser pontuar os dois, já que você trouxe essa sugestão, eu ficaria muito feliz. Assim, para a juventude a gente tem uns objetivos, né? Um deles é do número. Sim. Mas a gente não queria que fosse só o número, né? Mas realmente as pessoas terem um encontro mesmo de verdade. E aí um sonho que a gente começou a ter foi de batizar pessoas, né? Amém. De ter pessoas realmente novas convertidas, né? Isso, o nosso coração ficou assim, cara, imagina fulano sendo batizado. E aquele amigo que veio pra célula, que tu não sabe que ele... Exatamente, pessoas assim, que se decidam por Jesus. Se decidam por Jesus. Então esse tem sido o nosso sonho para a juventude. E o pessoal, assim, né? Eu posso até tentar falar, assim, mais por mim, né? A gente faz muita coisa na igreja, às vezes, né? Então, às vezes a gente tá na escala, tá em outra, tá fazendo um negócio, tá fazendo outro. Mas um sonho que eu tenho é que nenhuma dessas atividades venham abafar a essência de Cristo. E aí eu quero chegar, assim, no final da minha vida e saber que tudo que eu fiz foi realmente o que o Senhor queria que eu fizesse. Entende? Eu ouvi até aquela palavra do pastor Washington ontem, né? E aí eu fiquei justamente relembrando um sonho que eu tive. Porque às vezes é totalmente possível que uma pessoa fique numa igreja por anos fazendo tudo que tem para fazer e no final ela não fez nada que o Senhor queria que ela fizesse. Porque o Senhor, não fizemos nós em teu nome, porque não é alguém que não está à toa. É essa palavra. Isso é horrível. É essa palavra. É você ter sucesso naquilo que Deus não mandou. Que Deus não mandou. E eu acho que isso pode... Eu acho que é a maior frustração e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque, tá atento, né? Tá atento. Porque, assim, a demanda é grande. Sempre vai precisar de gente. Sempre tá faltando um aqui, um ali. E se a gente não tomar cuidado, quem gosta de estar participando, vai participando. Só que chega uma hora... mas eu tô vindo só para a escala ou é porque eu quero ouvir realmente algo do Senhor diferente? Em que momento você se enche? Exatamente. Então, assim, o meu grande sonho é esse. Assim, pessoalmente. Que eu esteja, eu tô tocando, eu tô cantando, eu tô falando alguma coisa para alguém, tô dando uma aula, eu tô ouvindo, tô orando, mas realmente ser o que o Senhor mandou. E realmente também ser esse instrumento que Deus quer que eu seja. Naquele momento ali oportuno e tal. E às vezes a gente fala, né? Senhor, fala comigo. Ai, Senhor, eu quero tanto ouvir a tua voz. Deus me diz para onde eu devo ir. Amém. Aí vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você não dá tempo... E você não dá espaço para você sentir aquilo que Deus quer falar com você. Porque, pelo menos comigo, Deus fala das formas mais simples, que é quando eu deixo minha mente se acalmar e eu presto atenção em detalhes. E aí Deus vai falando comigo no detalhe, às vezes ele fala num sonho,
E é importante a gente dar momento para ser tocado, se permitir ser tocado pelo Espírito de Deus. É o Cecil suave da caverna de Elias, lá não é aquele... Você falou comigo naqueles... na brisa. Detalhe, bem... Lá no verdade. fundo ele quer que você pare e escute. Né? Verdade. E pra gente encerrar, pra gente dar o ponto final, que não é final, é uma exclamação de alegria. O que vocês têm para dizer pro pessoal, pro jovem em geral e para aqueles que ainda não conhecem a Igreja Carioca, Igreja Batista Carioca, que meu cara acha que é só porque no Rio de Janeiro é carioca. A Igreja Batista Carioca, e deixa aí o seu recado, diga o que tem para ser dito para eles, que eles venham conhecer. Rua Getúlio, número 18, tá, gente? Isso, Rio de Janeiro. O meu recado é simples, mas é de coração. Nós estamos de braços abertos para receber você. De 18 a perto de 30 aí. A gente está trabalhando. 0 a 100. De 0 a 100. 150 para ficar mais. Faz uma faixa, uma faixa melhor, né? Mas assim, se sinta totalmente à vontade. Nós somos pessoas que a gente não tem a gente não tem máscara, né? Então assim, a gente é bem tranquilo, fala com todo mundo. Então você pode se sentir totalmente à vontade. E um versículo que eu quero deixar é 1 Coríntios 15, 33, que diz sobre as más conversações corrompem os bons costumes. E parece que não, mas as amizades podem nos levar para o sucesso ou nos levar para a derrota, né? E acontece muito na juventude. É o amigo ali, aquele amigo que, não, vem por aqui. Não, ali é mais legal. Por que você vai ouvir isso? Faz assim, faz assado. E, como o pai, eu digo que às vezes amar a companhia é sempre o filho do outro, né? E a gente vai se conformando. Nunca olha. E a gente vai se conformando com o século. Exatamente. E aí quando a pessoa vê, ela tá bem distante, tá bem longe. Então é um conselho, né, que o apóstolo Paulo deixa ali para aqueles irmãos e que serve muito pra gente hoje, principalmente para a juventude. Então vem aí conhecer a Juventude Carioca, @Juventude Carioca no Instagram. .ibc. .ibc e vem que vem. Como diz Paulo para Timóteo, tu porém. E você quer falar alguma coisa, Débora? Só isso, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Para nós é uma honra. Estamos hoje com a juventude servindo. E temos certeza que esse campo é longo, né? Para a gente trabalhar em diversas áreas do ministério. Você que está assistindo também a gente. Esperamos encontrar você lá na Igreja Batista Carioca. Desde já, seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, gente. Eu agradeço. Eu é que agradeço. Quem sou eu? Prometi para mim mesmo que eu não ia fazer nada. Estamos aqui, né, Manuel? E aí, Manuel, quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer, mais uma vez, que você é muito bem-vindo a conhecer a nossa igreja, a nossa família, Igreja Batista Carioca, um lugar de acolhimento, um lugar de amor, um lugar de alegria. Isso aqui, esse momento que a gente está tendo aqui, não é um momento que foi criado para esse momento. É a realidade, entendeu? Então, se você busca uma família espiritual, se você se sente sozinho, se você sente que existe algo na sua vida que precisa ser preenchido pelo amor de Deus, você pode encontrar isso na Rua Getúlio, número 18 Meyer. E a gente está lá para receber você. Amém. O recado está dado, agora é com você. Tá bom? Rua Getúlio, número 18, Meia. Vem conhecer, como diz o pastor Washington, nosso pastor, diz assim, vem ser feliz na Carioca. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe. Como é que fala? Curte, comenta e compartilha. Não, ativa o sininho. É coisa de velho, né? Então, você que é jovem, não ative o sininho. Só faça... Só vem. Só vem. Deixa de ser bobo e vem logo. Amém? Deus te abençoe, querido.